Projeto Nosgor Sonora apresenta Contos Nosgorianos, A Montanha Proibida, de M. Selendorn. Parte 3, A Sombra do Templo. Capítulo 21, Os Segredos da Magia. O filho sábio, seus árduos estudos, as dúvidas sombrias e as cenas mágicas. Um riso isolado e pueril soava pelos corredores da Academia Mágica. Carregava certo grau de mistério e, ao mesmo tempo, soava como um ruído bastante familiar. Ninguém podia ouvi-la, mas ela insistia em gargalhar por aqui e acolá. Hi, hi, hi. Ninguém a ouvia, mas era porque ela não queria ser ouvida. Pelo menos, ainda não. Depois de uma breve espiada através da janela, Galad perguntou-se sobre como estariam seus irmãos, ao longe, além do vilarejo de Brava-Margem, a oeste dali. Provavelmente, àquela altura, os 4 filhos remanescentes na competição de Elgar deveriam estar se dirigindo a seus perigosos destinos. Pelo menos, era o que Galad pensava. O irmão do meio, Galad, o mais sábio dos filhos de Elgar, prosseguia em sua árdua e cansativa tarefa. Leituras e mais leituras entre livros, pergaminhos e alfarrábios com odores antigos e peculiares. Seus estudos perduraram todo aquele dia e, para espanto dos observadores, Galad absorvia as informações com tanta avidez que até lembrava uma pessoa faminta, alimentando-se após muitos dias sem comida. No entanto, neste caso em particular, a alimentação de Galad era regrada a palavras, conceitos e ideias. A leitura alternou da breve história da magia pelos canalizadores de energia até encontrar-se com os caminhos mágicos, os quais o mago escolhe um para seguir. Galad ateve-se nestes assuntos por algum tempo. No entanto, ele estava ávido e intenso. Em seguida, encontrou um assunto já conhecido, porém muitíssimo importante. As inscrições faziam referência às 3 regras básicas da magia, as quais Galad conhecera na prática, ainda quando jovem, em sua primeira passagem pela Academia Mágica. Eram elas, na ordem: 1. Obter a máxima concentração. 2. Canalizar suas energias para as extremidades do corpo. 3. Executar a explosão do mana para o exterior do corpo. Ou, preferivelmente de uma maneira mais simples: 1. Concentração. 2. Canalização. 3. Explosão. Galad observou as palavras calmamente e então decidiu testar se ainda era capaz de criar magia. Será que ainda detinha a conhecida e tão discutida aptidão mágica? Com os 2 braços apoiados sobre a mesa de madeira, no canto da biblioteca, Galad experimentou a memória de seus poderes. Em uma das mãos, cerrada, ele concentrou sua energia, e na outra, espalmada, o iniciado tentou materializar qualquer forma de explosão mágica. Um pequeno brilho nasceu no centro de sua mão espalmada. Contudo, antes mesmo que pudesse se admirar pelo feito, Galad foi interrompido com a voz grave provinda de suas costas. Como poderia criar magia se não está com um canalizador em mãos, Galad? Rapidamente, o pequeno resquício de uma diminuta fagulha na palma da mão de Galad desvaneceu. Ele virou-se para o dono da grave voz, atormentado. Pensei que poderia tentar algo novo, mestre.
respondeu Galad, pouco à vontade. O senhor já conseguiu. Pensei que não custaria nada se eu tentasse também. Galdor riu. Isso foi há muito tempo, meu bom homem, respondeu o grande mago, com um semblante alegre. Eu era mais jovem do que você é hoje, e todo aquele esforço em criar magia de mãos limpas apenas acelerou minha velhice. Lembre-se de que a magia provê muitos benefícios, mas ao mesmo tempo tira sua vitalidade se utilizada de maneira errônea. Gostaria de poder realizar tal proeza novamente, mas sei que o custo é alto. Enquanto se lamentava, Galdor afastou-se em direção da janela. O senhor acredita que eu seja capaz, mestre? Indagou Galad, curioso. Mas é claro, Galad, respondeu o mestre, prontamente. Você tem muito potencial. No entanto, seu retorno à magia ocorreu há apenas algumas horas. É muito cedo para tentar grandes feitos. Continue com a teoria. Em breve, seguiremos para a prática, e você poderá tentar realizar o que eu jamais ousei em pensar. Galdor contemplou o horizonte distante. Então virou-se e partiu. Espere, mestre, clamou Galad, solícito. E quanto aos caminhos mágicos, qual devo seguir? Os longos e brancos cabelos do mago esvoaçaram-se quando ele se virou em direção a seu pupilo. Com um sorriso largo, Galdor respondeu. Você é quem deve responder estas questões, Galad, e não eu. O novo mago a se formar será você. Você saberá qual será o melhor caminho a ser seguido. Este é o seu futuro. São suas decisões. Galad fitou o exterior pela janela enquanto seu mestre afastou-se em direção às escadas. O aprendiz de magia sentiu-se confuso. Ele tinha muitas escolhas a realizar. Mas primeiro, tratou de desenrolar um antigo pergaminho concernente justamente dos caminhos mágicos a serem trilhados. O manuscrito dizia o seguinte: Tratado Mágico. Brava Margem. Ano 1005, após a tempestade vespertina. Por meio deste, estabelecem-se os caminhos para os estudos mágicos. Assim como 5 são os poderes divinos, 5 são os caminhos. São eles. Caminho elementar. É o caminho base. Neste segmento da magia, formam-se todos os magos. Baseia-se na manipulação dos 5 elementos. Este caminho ramifica-se em 2 escolas distintas. A escola arcana, popular entre humanos e anões, e a escola druídica, basicamente composta por elfos. Caminho alquímico. Estuda as possíveis transformações físicas da matéria e aprofunda-se na criação de poções e elixires. Possui 3 metas fundamentais. 1. Transmutar metais inferiores em ouro. 2. Criar vida artificial. 3. Obter o elixir da longa vida. Caminho cabalístico. É o caminho que compreende os estudos de adivinhação, principalmente por meio de objetos mágicos, e a execução de encantamentos em objetos. Forma bruxos, comumente confundido com o caminho ritualístico. Caminho ritualístico. Caminho proibido. É o caminho precursor da necromancia. Consiste na realização de rituais, feitiços, criação de maldições e conjuração, evocação de objetos. Há fortes indícios de que algumas enfermidades dentre os povos nasceram a partir deste caminho. Caminho necromântico. Caminho proibido. Consiste em trazer criaturas mortas de volta à vida. Deve ser evitado a todo custo.
Sua prática é extremamente proibida. Magos flagrados executando necromancia serão sentenciados à prisão. Sendo assim, entende-se que somente 3 dos 5 caminhos devem ser trilhados. O caminho ritualístico, também conhecido como feitiçaria, e o caminho necromântico foram citados apenas por questão de registro. Por fim, encerra-se este tratado reforçando a premissa de que a magia deve ser usada com prudência, visando ao bem-estar de todos. Admirado, Galad perguntou-se sobre a existência de uma pessoa no mundo capaz de dominar todos os caminhos da magia. Se tal indivíduo existisse, deveria ser detentor de vasta sabedoria e provavelmente possuir muito tempo de estudos. Não creio que isso seja possível, sussurrou o filho de Elgar a si mesmo, avaliando possibilidades. Galad percebeu que não deveria vislumbrar-se com mais poder mágico. Assim começaram todas as maldições, pensou ele. Primeiro foi Dovanor, o amigo de Galdor. Ele almejava vencer a morte. E agora, possivelmente, Betel, o filho do mago banido, compartilhava dos pensamentos e ambições do pai. Galad conteve-se para não se tornar como aquelas pessoas, ambiciosas por poder. A profunda inquietação e leitura de Galad estenderam-se noite adentro. Algumas horas se passaram e o aprendiz continuou lá, incansável e ativo, com mais e mais informações. O bibliotecário Zoukan havia partido para seu descanso. Ele permitiu que Galad continuasse na biblioteca com a condição de que o discípulo de Galdor trancasse as portas na saída. Galad aceitou e permaneceu no recinto, sedento por conhecimento. Galdor, preocupado com a penosa avidez de Galad, dirigiu-se até a biblioteca com a intenção de fazê-lo parar para descansar. O mago subiu as escadas lentamente e adentrou o grande depósito de livros e manuscritos. No mesmo local que havia o deixado, Galdor avistou o discípulo sentado à mesa no canto, próxima à janela, com algumas velas que lhe forneciam iluminação. O outro lado da grande sala jazia numa profunda e fria escuridão, povoada pelo descanso dos livros. Quanto aos livros e pergaminhos sobre a mesa de Galad, eles aparentavam gastos e cansados com a intrépida insistência de seu leitor. O fogo brando na ponta das velas bruxuleava de um lado para o outro com as pequenas correntes de ar, advindas dos movimentos das mãos de Galad, abrindo e fechando livros, dobrando e desenrolando papéis e manuscritos. Não acha melhor descansar, Galad? Indagou Galdor, recém-chegado ao local. Está tarde, por que não vai para casa? Galad voltou-se para seu mestre. Seus olhos estavam vermelhos e visivelmente cansados. Sua resposta não causou nenhuma admiração no grande mago. Ainda não, mestre. Acabarei este pergaminho. Galdor tomou-se de uma pequena fúria com a dependência exagerada de Galad pelas leituras. O mago aproximou-se e colocou uma de suas mãos sobre o pergaminho, o qual seu discípulo lia. Após todas essas horas de leitura, você ao menos se perguntou o motivo de termos descoberto a magia? Indagou Galdor, com um semblante pesado, sisudo. Foi como o senhor me explicou. A descoberta da magia com Dovanor, os mortais sentiam-se impotentes perante a grandiosidade dos deuses. Respondeu Galad, singelo. Galdor retirou sua mão de cima do pergaminho de Galad e afastou-se. Então, brandindo seu cajado, o grande mago criou uma forte corrente de ar que acabou apagando as velas
e consumindo com a iluminação do local. Errado, Galad! Bradou o mago, rígido, em meio ao breu. Infelizmente, após ler tantos manuscritos, você não conseguiu ler nas entrelinhas. Lamentou o mago, acendendo a ponta de seu cajado, com sua magia já conhecida, que fornecia brilho e luz. A biblioteca foi toda iluminada, tão intensa era a luz branca, emitida da extremidade do cajado de Galdor. O brilho preencheu até mesmo lugares onde nunca haviam sido iluminados. A grande sala, formada de estantes, mesas e cadeiras, sem mencionar todo o conteúdo erudito conhecido, foi tomada de uma claridade tão viva e brilhante quanto a luz do dia. Então, Galdor começou a pronunciar algumas palavras estranhas e desconhecidas para os ouvidos de Galad. Ele jamais havia escutado idioma tão excêntrico e belo antes. Aos poucos, a vasta luz da biblioteca diminuiu de intensidade, e, do cajado de Galdor, algumas figuras coloridas, feitas de luz e brilho, começaram a vaguear pelo ar, no espaço entre o mago e o discípulo. Galad ficou boquiaberto com o espetáculo presenciado. Aquele tipo de magia era diferente, encantadora e hipnótica. Era mais incrível que os pergaminhos mensageiros. Era simplesmente indescritível. O aprendiz não sabia, mas era mais uma forma de Galdor lhe contar uma história. As figuras, aos poucos, foram formando desenhos diferentes, parecidos com pequenas pessoas em pleno ar. Havia diversas colorações, uma mais bela que a outra, uma mais brilhante que a outra. No entanto, era impossível descrever qual era a mais vívida, qual era a mais cintilante. "O que é isso, mestre? O que o senhor está fazendo?" indagou Galad, maravilhado. "Vou lhe mostrar o que você já deveria ter visto com seus próprios olhos, e lhe revelar o que você já deveria ter ouvido de si mesmo. A razão da existência da magia." O mago aparentava estar mais calmo do que momentos antes. Então, começou a narrar a história, e à medida que o mago relatava os fatos, as figuras mágicas voavam no ar, demonstrando todos os detalhes, encenando as ações e demonstrando a Galad o porquê da descoberta da magia. A tempestade vespertina levou a imortalidade dos povos, porém trouxe a fertilidade a todos. Iniciou Galdor, sereno. E as figuras coloridas e brilhantes mostravam nuvens com chuva, pequenas pessoas. E as águas da chuva carregaram um brilho intenso e branco das pequenas pessoas e depois desapareciam. As pessoas adoeceram. Muitas delas sofreram ataques de animais selvagens. E por isso nasceu a magia da luz, a magia de cura, o poder da deusa Lúthien, Galad. Galdor apontava as figuras no ar. Algumas das pequenas pessoas feitas de luz estavam tomadas por um brilho negro. Então, com a chegada de um mago brilhante, um brilho alvo e mais intenso preencheu a cena. As pessoas adoecidas se ergueram, cheias de vida e luz. Um longo período escasso de chuvas ocorreu. Os povos não tinham mais esperanças para as plantações, à míngua da seca. Continuou Galdor, acompanhado de representação das pequenas figuras mágicas no ar, esclarecendo a mente de Galad. Então nasceu a magia azul, Galad, a magia das águas, a magia do deus Goratur. Um intenso brilho azul preencheu o cenário no ar, para a admiração do filho de Elgar.
As pequenas pessoas de luz branca emitiam luzes azuis. As plantações, representadas de verde, cresciam sadias e fortes. Que magia incrível, pensou Galad. Mais tarde, a terra de Nosgor foi acometida por um abundante frio, que assolou com as plantações. No entanto, os povos tinham suas despensas bem providas, e a alimentação foi mantida. Contudo, o frio era intenso e o calor dentre as pessoas não era suficiente. Eis que surgiu a magia vermelha, Galad, a magia do fogo, a magia de Isoldur. Revelou o mago Galdor, com o brilho de suas criações mágicas refletidas em seus olhos. As imagens no ar modificaram-se. As pequenas pessoas pareciam encolhidas, acuadas pelos cantos. Então, uma outra pessoa, um mago, trouxe consigo um forte brilho vermelho. O brilho preencheu o pequeno cenário mágico. Todas as pessoas ficaram felizes e aquecidas. Galad manteve-se em silêncio durante toda a encenação dos personagens de luz, criados por Galdor. Houve um período de silêncio, em que apenas as figuras e imagens agiam diante dos olhos atentos dos dois homens. Então, antes que Galad pudesse esboçar qualquer tipo de manifestação, o mestre interveio novamente, com mais algumas explicações. Dentre os elfos, há a magia da terra, narrou Galdor, empolgado com as formas mágicas que continuavam a se mover. Magia responsável pela manipulação da terra, usada para o cultivo da terra, para as plantações crescerem com mais vida e mais vigor. A cor castanha tomou conta do cenário. Houve uma mistura do castanho com o verde, e então as árvores, flores e frutas tornavam-se repletas de vitalidade e energia. As cenas eram lindas. Galad sequer piscava seus olhos fixos na encantadora encenação nascida da magia de Galdor. E para auxiliar a semear as plantas, prosseguiu o grande mago, os druidas élficos desenvolveram a magia de prata, a magia da deusa Nethiel, responsável pelo sopro dos ventos, capaz de espalhar as sementes e fazer a vida germinar. Exclamou Galdor, apontando as cenas animadas e coloridas. Um intenso esplendor prateado irradiou-se pela mágica encenação. Pequenos pontos castanhos e verdes, representando as sementes, espalharam-se pelo ar, soprados com a força dos ventos, e em seguida, mais e mais plantas coloridas cresceram e tomaram conta do cenário. Galad percebeu a importância de todos os fatos e esclareceu qualquer dúvida sobre as origens da magia. Impressionante, mestre. Galad disse, admirado. Consigo compreender os fatos agora. Lamento não ter percebido por conta própria, confessou o aprendiz, pouco à vontade com a situação. Galdor elevou um de seus braços ao alto e, com uma das mãos, absorveu todas as luzes mágicas e figuras coloridas do local. A escuridão tomou conta da biblioteca novamente. Um longo período de silêncio ocorreu. Galad aguardou qualquer atitude de seu mestre, em meio às sombras do local. Nada aconteceu. Um pequeno ponto brilhante ressurgiu da extremidade do cajado do velho mago. A feição de Galdor fulgurava de forma assustadora aos olhos do discípulo, afastado alguns metros. Galad enrolou alguns pergaminhos sobre a mesa, fechou uns livros e falou. Estou ciente dos fatos agora, mestre. As cores, seus significados, suas verdadeiras importâncias.
Nós, mortais, adotamos a magia para suprimir as necessidades. Nada de poder ou grandiosidade, apenas a manutenção do equilíbrio do mundo. Exatamente, respondeu Galdor, entusiasmado com a compreensão de Galad. No entanto, interveio o filho de Elgar, uma última incerteza atormenta meu pensamento, mestre. É possível um mago ter o domínio sobre o caminho ritualístico ou necromântico e continuar sendo uma pessoa com boas intenções? Galdor aproximou-se de forma imponente. Seus olhos azuis refletiam a luminosidade emitida por seu cajado mágico. Percebe que está cansado, Galad? Indagou o mago, rudemente. Como é possível uma pessoa em sã consciência pensar em algo assim? Vejo que está na hora de você ir para casa. Mas, mestre, iniciou Galad, confuso. Qual é o problema de pensar em algo assim? O senhor não me vê como uma pessoa de boas intenções? Interrogou o discípulo, intrigado com o comportamento de seu mestre. O problema está em definir o que são boas intenções, meu caro, disse o mago, sabiamente. Toda a maldade nascida no mundo nitidamente foi alimentada por boas intenções. Do mal mais simples, como tomar posse do que não é seu, até o mal mais complexo, como a criação da necromancia. Somos muito inconstantes, Galad. Essa é uma das principais dificuldades em distinguir o correto do errado. O filho de Elgar permaneceu calado, refletindo as palavras de Galdor. O aprendiz de magia compreendeu os conceitos e significados explanados por seu mestre. Ele não poderia tentar aprender magia proibida, por mais que suas intenções fossem boas. Afinal, ele estaria se colocando em uma situação limítrofe, em que poderia, facilmente, oscilar do bem para o mal. Galad percebeu que a magia negra era carregada de maldade, e sua curiosidade em aprendê-la poderia torná-lo uma pessoa má, mesmo motivado por boas intenções. Dovanor, no passado, esteve sedento por poder, disse Galdor, após instantes de silêncio. A intenção dele em criar artifícios para vencer a morte era genuinamente boa. Contudo, na prática, provou ser o contrário. O senhor tem razão, mestre, respondeu Galad, sincero. Preciso evitar esses pensamentos. Tenho tudo o que preciso para tornar-me um mago tão sábio quanto o senhor. Não necessito de conhecimento proibido para tal. Galdor emitiu um sorriso raso, porém cheio de afeto. Estou satisfeito por você manter sua lucidez, Galad, disse o mago, contente. E saiba que você tem tudo o que precisa, não só para tornar-se um grande mago, mas para me superar. Determinado, Galad cobriu-se de honra com os elogios de seu mestre. O discípulo cumprimentou o velho mago, curvando-se em respeito e reverência. Em seguida, Galdor estendeu seu braço, apontando a saída para Galad. Os dois não mais trocaram palavras até a entrada da Academia Mágica. Desceram as escadarias, caminharam por todo o corredor, acompanhados de um profundo silêncio. Então, tomado de sua extrema curiosidade e sede de saber, Galad quebrou o silêncio com mais uma pergunta na noite. Mestre, em que momento da história do tempo as pessoas tornaram-se o que são? Quando foi que as intenções começaram a oscilar? O velho mago riu, pois se sentiu um tanto admirado com os infindáveis questionamentos de Galad. Contudo, foi categórico em sua resposta ao discípulo. Há muito tempo, as pessoas foram puras
e completamente abundantes de bondade. Havia uma harmonia completa em Nosgor. O aparecimento de Zarus com o Nosgorion foi um ponto crucial no desenrolar dos fatos. Primeiro, a desordem foi desencadeada por um dragão. Em seguida, a grande tormenta perdurou por 40 dias e noites. E, por fim, o derradeiro caso de Beleros, o Audaz. Você alguma vez se questionou sobre o poder contido no Nosgorion, Galad? Você sabe, não é? O pergaminho guardado por Zarus é mágico e foi criado pelos próprios deuses. Então, responda-me. Será que alguém não tentaria roubá-lo? Galad manteve-se quieto, não esboçou resposta alguma. Bem, foi isso que aconteceu, prosseguiu Galdor, tranquilo. A partir das ações de Beleros, o mundo tornou-se este emaranhado de dúvidas, oscilações e inconstâncias. O elfo Beleros foi o primeiro ladrão de Nosgor. Fim do capítulo 21.